Meus irmãos e irmãs, gente querida, graça e paz de Jesus Cristo de Nazaré, eu espero que você esteja muito bem para essa nossa segunda aula, onde nós falaremos sobre esperança. Este é um módulo da Escola Bíblica Dominical dos últimos 3 meses do mês de novembro, dos últimos 3 domingos do mês de novembro, onde nós estamos estudando neste módulo com 3 palavras distintas, mas que ao mesmo tempo transmitem uma mesma ideia: fé, esperança e amor. É sobre isso que nós estamos falando. E o dia de hoje nós iremos falar sobre a esperança. Esperança. Quando você ouve essa palavra, quando você escuta essa palavra, parece que até o nosso coração ele fica assim, desejoso de algo bom, desejoso de algo que virá de uma forma muito positiva. E eu espero que esta aula seja assim para você, algo que te estimule a esperar por algo muito bom. E que nesse processo de espera você não fique parado, mas você caminhe e persevere. Que é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Esperança. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Para vocês. Bendito seja o Deus e Pai, que nos dá essa viva esperança, esperança que, portanto, não é morta, não é vazia, não é oca, não é sem sentido, mas ela é viva. Ela é viva porque ela gera vida. E ela é viva porque a esperança que nós temos não é uma esperança num livro, numa instituição, mas é numa pessoa. Ok? 1 Pedro diz assim, então. A esperança. Para o cristão, a esperança nas coisas de Deus abrange muito mais do que o melhor que esta vida pode oferecer. A esperança mais preciosa para o cristão está no que o espera na eternidade. O servo de Deus espera com alegria o tempo glorioso em que, tendo despojado o seu corpo mortal, terá parte no reino eterno de Cristo. Assim ele compartilhará a alegria e a glória do céu para sempre. A gente não tem esperança nas coisas do presente apenas. Nós temos esperança em coisas que não são desta terra. Por isso que nós não temos a esperança ou esperar por algo que vá satisfazer o nosso interior, a nossa alma nas coisas terrenas. A esperança que nós temos transcende algo que é material. A nossa esperança não está em coisas, não está em matéria, não está em situações. A nossa esperança, ela transcende para o reino de Cristo. E enquanto nós aguardamos essa segunda volta de Cristo, nós exercitamos a nossa esperança atuando e agindo nos dias de hoje. Pacientemente, corajosamente e com muita esperança, porque nós sabemos aonde vamos chegar. Não estamos perdidos, não estamos ao léu, não estamos à deriva do caminho. Estamos indo para um caminho que é o próprio Cristo. Somos os conhecidos do caminho, o caminho que é o Cristo. E é assim que nós conseguiremos, portanto, compartilhar esta alegria. E por isso que nós podemos viver uma vida plena e contente, porque nós temos esta esperança viva que está dentro de nós. E por isso nós queremos saber aqui o que é a esperança.
Na medida em que esta espera é aprofundada dentro do contexto esperança, categoricamente presume-se, na maioria das vezes, em esperar por um bem. Estamos esperando por algo bom, estamos aguardando por algo que seja muito bom. É por isso que nós temos este estilo de vida onde o nosso coração sempre está cheio de algo a ser carregado e levado para a vida que vai trazer coisas boas. É por isso que nós podemos viver contentes. Por isso que nós podemos viver com perspectiva de vida, com propósito, com alegria no coração. O que é a esperança? É segura e firme. Hebreus 6,19. Ela é a âncora da alma, ela é firme, é algo que nós não precisamos duvidar, porque não vem de um esforço que é meu ou seu, é algo que nos é dado, que nos é presenteado, que nos é agraciado. Esperança é boa, conforme ali, segunda a Tessalonicenses 2,16, é boa porque não é ruim. Porque a esperança em algo ruim não existe. Você vai ter esperança em alguma coisa que é ruim. Estou esperando que vai acontecer algo ruim, negativo, uma morte, um atropelamento, um acidente. Eu espero por isso. Não, é por algo bom, é pela cura, é pela restauração. Sempre é por algo positivo. E ela é viva, conforme 1 Pedro 1,3. Deus nos fez renascer para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Uma viva esperança, uma esperança que nos traz tranquilidade, alegria, porque ela não é morta, ela é viva. É isso também que é a esperança. Vamos ver aqui o que mais podemos falar sobre isso. É a plena certeza, Hebreus 6,11. É a plena certeza do Filho de Deus. Isso nos dá coragem para continuar na fé e no amor até o fim. Porque a gente tem que tomar como base de que esse sentimento é um sentimento, a fé, a esperança, o amor são sentimentos que eles podem ter os seus atos colocados em prática através daquilo que se sente. Se tenho fé, vou agir de uma determinada forma. E é uma fé viva, vai gerar vida. Uma fé morta vai gerar morte, nada. Uma esperança também vai gerar algo bom, não é? Por isso que ela é para nós uma plena certeza de que acreditamos em Cristo, de que Cristo é quem Ele é e que Ele fará o que precisa ser feito, porque isso já nos foi prometido. Número 2 ali, é uma fonte de alegria, Provérbios 10, 28. É uma fonte de alegria na alma do justo. É certa, é firme, mas a esperança dos ímpios perecerá. Porque os ímpios não podem esperar por algo bom, segundo a justiça de Deus. Não é? Em terceiro lugar, é uma bendita esperança. Como diria minha sogra, uma benta esperança, uma esperança bendita, que enche e alegra nossas almas enquanto esperamos com confiança a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e nosso Salvador Jesus. Enche, porque ela é bendita, ela é abençoada. Essa é a esperança do cristão. O que é a esperança? A gente vai falar muita coisa aqui, eu só estou iniciando alguns detalhes desta palavra aqui que aparecem na palavra de Deus. A fé em Deus nos faz crer em sua palavra e em suas promessas e nos faz esperar que elas se cumpram realmente em nós. Na sua palavra, na sua promessa e que serão cumpridas em nós. Muitas das promessas de Deus já foram cumpridas na minha e na sua vida, através da intervenção de Cristo em nós. Temos vida, temos abundância, temos fartura, temos saúde,
estamos respirando, não estamos mortos, fomos salvos em Cristo Jesus, temos os nossos pecados perdoados, somos redimidos em Cristo Jesus, fomos comprados pelo seu sangue, por isso temos vida. Então nós já podemos desfrutar de muitas das promessas que estavam ali na palavra de Deus. Podemos crer na sua palavra, podemos crer nas promessas, e a nossa esperança é de que cada vez mais essas promessas vão sendo cumpridas na nossa vida. Cada vez mais elas vão se apresentando para nós e sendo cumpridas. Quando o salmista diz, vamos ler ali, ó, Senhor, minha esperança está em ti, ele revela os sentimentos e experiências de cada filho de Deus. A minha esperança, aquilo que eu espero de bom, ela não vai depender de circunstâncias, não vai depender de situações ou de coisas, mas a minha esperança está em Deus, está no Senhor. É por isso que essa esperança ela é tão garantida como promessa a ser cumprida na minha vida e na sua vida. Porque ela não depende de nós. Porque a nossa esperança deve estar no Senhor e não em seres humanos ou em coisas. Não é bonito isso? Fala a verdade. Nossa esperança, ela é algo que transcende a nossa própria vontade, porque não depende de nós. Já está cumprida em Cristo e nas demais promessas que nos são apresentadas para desfrutarmos daquilo que Deus nos prometeu. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo inspira confiança nele como o autor da salvação, o cabeça da igreja, as primícias dos que dormem e, portanto, a nossa esperança. E ali estão alguns textos para que você olhe para eles, depois assistindo esse vídeo novamente, e você os leia aqui para poder gravar melhor essa aula na sua cabeça. Nossa esperança em Cristo vai além do túmulo, é por isso que temos uma esperança muito preciosa. Como a gente já falou, a nossa fé em Cristo, porque é Ele que é o autor da salvação, não somos nós os autores da salvação. É dele que provém a esperança. Através do poder do Espírito Santo, podemos esperar pela justiça com base na fé, conforme ali Romanos 15:13, Gálatas 5:5. A esperança do cristão, portanto, envolve uma fé firme na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que nos entrega o seu único Filho, este Filho Jesus Cristo, que nasce, morre e ressuscita, e deixa para nós o seu Espírito Santo, que nos conduz a crermos nele, e a ter fé nele, e a ter esperança nele, e desenvolver o amor que é dele na nossa vida e na vida daqueles que estão do nosso lado. Por isso que essa esperança envolve a Trindade. A Trindade toda está envolvida no processo de nos esperançar, de fazer com que nós esperemos aquilo que está prometido e que já foi realizado em Cristo Jesus e que irá se completar com a sua segunda volta. A esperança do incrédulo termina com esta vida. A do cristão vai além e abrange as coisas eternas. Na verdade, este mundo é apenas um passo em direção à eternidade. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, ele é as primícias dos que dormem. Aqueles que não creem na vida eterna, eles têm a sua esperança terminada assim que morrem. Nós, aqui acreditamos na ressurreição, acreditamos que teremos uma vida eterna com Cristo, onde novos céus e nova terra serão manifestados. Nós podemos ter esta esperança não somente na finitude deste mundo, mas no algo que virá no porvir.
também. Apenas este mundo em que estamos é um passo em direção a este novo mundo, a este novo reino que se inaugurou com o nascimento, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nossas almas se movem com a bendita esperança e dizemos com Paulo, porque sabemos que se a nossa morada terrestre, este tabernáculo se desfizer, recebemos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Coríntios 5, 1. Temos uma morada eterna e é nela que podemos repousar o nosso sentimento de que chegaremos até lá perseverando no caminho com Cristo. E através disso, desfrutaremos daquilo que nos espera. Como se obtém a esperança? Como podemos tê-la? Como podemos obter? Primeiro, a graça de Deus fornece o que esperamos. A esperança do cristão é baseada na graça de Deus. Nós não merecemos isso. Paulo descreve dessa forma. E o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu consolação eterna e boa esperança. Você precisa descansar na graça de Deus. Existem muitos cristãos que não conseguem desfrutar da graça de Deus e ter um coração agradecido a Ele por aquilo que Ele faz. Se hoje você e eu podemos ter esperança, isso é um sinal claro da intervenção de Deus na nossa vida, porque nós não merecíamos isso. Você não merecia isso, eu não merecia isso, e por isso nós precisamos ter um coração grato, agradecido, porque essa esperança é colocada no nosso coração pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. É Ele que coloca esse sentimento de que nós não precisamos nos desiludir com esta vida que temos, ou não termos uma perspectiva de vida que nos dê ânimo para dar o próximo passo no próximo dia. Isso é graça, isso vem de Deus. A esperança, ela nos é concedida. Então, como obter esperança? Através da fé. Através da fé, nós podemos saber que podemos ter esperança. Fé em acreditar que Ele foi o próprio Deus que nos deu esse sentimento da esperança. Descanse nisso. Se tranquilize nisso. Não pense que é você que precise a todo momento almejar ou buscar por esse sentimento, mas peça apenas que Deus te dê fé para acreditar nisso. E há uma esperança. Há um momento, há um final onde nos encontraremos com Cristo. Isso precisa alegrar o nosso coração, confortar a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo. A graça de Deus fornece o que esperamos. Se não fosse pela graça de Deus, apenas uma morte escura e triste nos aguardaria. Por quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Nós não merecíamos isso, porque pecamos, porque destituídos estamos da glória de Deus. Mas, por meio da abundante graça de Deus, Ele providenciou tudo o que era necessário para a nossa redenção eterna. O futuro está cheio de esperança para todos os que aceitaram as condições da redenção. Tome posse desta promessa. É a graça de Deus que providenciou os meios para que nós fôssemos salvos. E por isso você pode estar com o coração cheio de esperança, porque o futuro não depende somente de você, mas já está predestinado por Deus. E você que aceitou isso e está assistindo essa aula provavelmente pode dizer isso.
as condições da redenção foram realizadas em você. Segundo, como se obtém a esperança? A palavra de Deus nos mostra o que esperar. Olha lá. O salmista diz no Salmo 119, 81. Mas espero na tua palavra. Ao estudarmos a Bíblia e considerarmos o que Deus fez em nossa vida por meio da sua palavra, ganhamos confiança de que as promessas de Deus em sua palavra são seguras e certas, pois tudo o que nos passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Como alimentar esse sentimento de esperança? Como ter mais esse sentimento de esperança? Através da sua própria palavra. A palavra de Deus contém inúmeros versos que falam sobre a esperança e que você pode a todo momento consultar e pedir para que o Espírito Santo fale com você. Na tua palavra, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Simplesmente isso. É um ato de encher o nosso coração de esperança. Ler a palavra, as promessas da palavra, já trazem esperanças para nós, a todo momento. O que a esperança faz? Olha lá. O que a esperança faz? Ajuda a superar dificuldades. Número 1. A esperança é mais do que apenas um sentimento. É uma verdadeira ajuda e prática na vida cristã. Olha só que interessante. Em Romanos 4, Paulo relata a provação que Abraão enfrentou na questão de oferecer seu filho Isaque. Paulo diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Mesmo em momentos difíceis, é na esperança que nós podemos encontrar as saídas dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, das nossas provações. É isso que Paulo está dando aqui como um pequeno exemplo. Olha lá. Outro motivo para nós termos da esperança um sentimento em nós. Em Hebreus 11, 17 e 19, o escritor nos diz que Abraão tinha tanta confiança em Deus e teve fé no poder de Deus para ressuscitar Isaque dos mortos. Não importa que Isaque morresse, porque Abraão tinha a esperança de que o seu filho ia nascer de novo, ia ressuscitar. Sua fé e esperança não diminuíram quando a situação parecia impossível. A esperança, meus queridos irmãos e irmãs, ela faz com que a gente tenha real noção do propósito que nós temos de vida em Cristo. E podemos confiar de que nós vamos superar as dificuldades que estamos passando. Porque estamos com Cristo e Ele jamais nos abandonaria, em qualquer situação que fosse. E por isso enche o nosso coração. Tenho esperança futura. E essa dificuldade do presente não vai me fazer desanimar. Pelo contrário, ela vai fazer com que eu siga adiante. Vamos colocar aqui só o slide. O que encorajou Paulo a continuar em face das circunstâncias difíceis? A esperança. Porque ele foi capaz de se dirigir à própria morte com confiança e alegria? Porque tinha esperança. Em meio às provações, ele foi capaz de dizer: estou certo de que as aflições do tempo presente não são comparáveis à glória vindoura que se manifestará em nós.
Quando Paulo estava para morrer, ele exclamou: quanto ao resto, a coroa está reservada a mim. Esperança. Se você tem esperança, você sabe que nem a morte vai produzir em você medo. Nem a morte vai te assustar, porque você está cheio de esperança. A coroa já está reservada para mim, o que eu tenho a perder? Segundo Paulo, nada. As aflições desse tempo jamais vão se comparar com a glória vindoura que vai se manifestar em nós. Então eu posso ter esperança, não tem problema, isso aqui que está acontecendo não é nada. E hoje eu me preocupo muito com a geração dos jovens, adolescentes e jovens que estão chegando aí. Porque tenho percebido neles um certo enfraquecimento de forças. Caem por qualquer coisa. Se abatem por muito pouco. Muitos estão chamando essa geração de geração do mimimi. De que não aguentam suportar muita coisa. Como nós podemos reverter isso? Com esperança. No ensino da palavra. De que nós precisamos saber de que todo e qualquer tipo que passamos, de problemas que estejamos passando, as aflições que temos, elas não vão se comparar com a glória que há de se manifestar em nós. Por isso é necessário criar uma geração que leia as Escrituras, que se apegue àquilo que está nas Escrituras e que desempenhe o seu papel na sua geração para serem jovens cheios do Espírito Santo e que encarem os problemas como eles devem ser encarados, na ótica da palavra de Deus. É preciso ensinar as nossas gerações a terem esperança, porque quando se tem esperança, nós nos tornamos mais fortes, alegres, corajosos e fortes. O que inspira o agricultor a superar as dificuldades da semeadura? A esperança de uma boa colheita. O que leva o soldado da cruz a sofrer as adversidades e a combater o bom combate da fé? A esperança de um prêmio. A esperança nos leva a permanecer firmes, fiéis e encorajados a perseverar até o fim. Força, coragem, perseverança. É a esperança que nos faz ir adiante, firmes. É ela que nos encoraja. E se nós precisamos fazer e exercitar uma coisa nos nossos dias, é perseverar na caminhada cristã, é um dos temas mais difíceis para nós. Perseverar na oração, perseverar na leitura, perseverar na generosidade, perseverar no serviço, no amor. É difícil, mas a esperança faz a gente superar as dificuldades e termos mais coragem de seguir adiante. A esperança ajuda muito os filhos de Deus enquanto enfrentam as tempestades da vida. Não admira que o escritor do livro de Hebreus a tenha chamado de âncora da alma. Âncora da alma. Temos esta esperança por âncora da alma. Hebreus 6,19. Se você está sem esperança, está abatido, pegue esse texto de Hebreus 6,19, escreva num papel grande e deixe no local à vista e para você olhar de vez em quando. Temos esta esperança por âncora da alma, âncora, aquela que é onde o navio ele se ancora, onde ele se firma. Pode vir a tempestade, pode vir o vento e ele não vai sair do lugar, porque é ela que vai dar a ele a localização de onde ele precisa estar. Onde você precisa estar? De que forma você precisa estar?
Temos a esperança, esta esperança por âncora da alma. Âncora é aquela que nos deixa no local onde nós devemos estar. O navio precisa ficar num local e joga a sua âncora para que ele não saia do lugar, mesmo que venha o vento ou a tempestade. Onde você precisa estar? Aonde você precisa estar ancorado? Nós temos a esperança que ela faz com que a nossa âncora da alma ela se firme num lugar próprio, que ela não vai permitir que nós sejamos levados para qualquer lugar, dependendo de qualquer vento que vem. Essa é a nossa palavra aqui também de esperança para hoje, para você, dependendo do momento que você esteja passando. Perdi a esperança, não tenho mais esperança em acreditar em alguma coisa. A gente precisa se firmar nesses valores. 2. Vamos lá para o slide. A esperança faz o quê? Ela nos leva a evangelizar. Portanto, tendo tanta esperança, usamos muita franqueza. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. Uma forte esperança em Deus encoraja o coração, libera a língua para falar com confiança as maravilhas de Deus e nos ajuda a prestar o serviço fiel ao nosso Pai Celestial. Quando você tem esperança, você quer fazer com que esta sua esperança seja também a esperança de muitas pessoas que são suas amigas, seus parentes, seus familiares. Você quer levar adiante isso, porque você sabe que faz bem para você, te encoraja para a vida. Por que você vai reter essa informação contigo? A esperança faz você seguir adiante. 3. O que a esperança faz? Promove a unidade entre os fiéis. Olha lá que interessante. Aquele que viaja para determinado lugar goza da companhia dos demais viajantes que o acompanham ao mesmo lugar. Da mesma forma, os viajantes que vão para a Nova Jerusalém desfrutam da comunhão e da unidade com outros que vão para o mesmo lugar porque são animados pela mesma esperança. Há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Quando nós temos um mesmo objetivo, acreditamos numa mesma causa e temos a certeza que vamos chegar ao mesmo local, essa esperança faz com que nós sejamos cada vez mais unidos. Não há motivo para divisões, para rupturas. Há motivos para que nós nos mantenhamos cada vez mais juntos, mais próximos. 4º lugar, a esperança traz o quê? Alegria e felicidade. Por quê? Qual foi o testemunho do apóstolo Paulo? Pois estou certo de que as aflições do tempo presente não são comparáveis à glória vindoura que se manifestará em nós. Cristo disse aos seus discípulos: alegrai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus. Somente esta esperança viva pode nos dar verdadeira alegria e felicidade. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. O crente que tem esperança, aquele que desfruta deste sentimento, ele jamais vai ser uma pessoa ranzinza, cara fechada. Porque ele sabe que todo o sentimento que brota dentro de si, ele vai ser externado através de um sentimento de alegria e de paz, felicidade. Porque ele sabe do que ele foi salvo. Sabe do que ele foi, do que lhe estava garantido, que era as trevas, a escuridão, a morte. E ele agora tem vida e por isso ele se alegra. Ele tem a esperança. E na própria palavra isso nos é transmitido a todo momento. Aquele que tem esperança tem paz, tem alegria, tem felicidade. 5º lugar,
produz paciência. Mas se esperamos o que não vemos, o esperamos com paciência. Você já percebeu que quando as pessoas ficam impacientes, a esperança diminuiu? Esperança e paciência são inseparáveis. Quanto mais esperança temos, mais pacientes somos. Por que somos pacientes? Porque não nos precisamos desesperar. Você não vai precisar se desesperar, eu não vou precisar me desesperar, porque nós temos certeza daquilo que nos espera. E por isso não preciso andar ansioso, preocupado, mas posso entregar o meu caminho a Cristo, que já o deixou pré-definido. Posso entregar a minha vida a Ele, porque sei que Ele cuidará de mim. E pacientemente passo pela vida e pelos problemas que a vida pode me trazer, porque eu sei que Ele está comigo. Não é? Agora, neste grande problema hoje que nós estamos vivendo, por exemplo, Covid-19, pandemia mundial, né? Pandemia já diz isso, que é uma grande enfermidade transmitida a nível mundial, nós precisamos ter paciência. Eu já ouvi discurso de pessoas que dizem que se encheram já dessa pandemia. Não quero usar mais máscara. Eu quero ir abraçar o meu pai e vou lá abraçar o meu pai. Como se estivéssemos num período muito tranquilo da pandemia. Nós já praticamente não vamos experienciar uma passagem de primeira para a segunda onda, mas já estamos vivendo aí essa projeção de aumento de casos. E eu preciso ser paciente. Eu preciso saber que eu tenho esperança em algo maior e que eu posso esperar pacientemente porque sei que as coisas vão melhorar. Sei que algo melhor irá vir, que dias melhores virão. Por isso que eu digo para você que você precisa ser paciente. Use a máscara, use álcool em gel, evite sair de casa, evite estar em grande número de pessoas. Seja paciente, exercite a sua esperança, colocando a paciência neste momento tão difícil de pandemia. Queria deixar esse recado aí para você, tá? 6. Incentiva-nos a levar uma vida pura e nobre. A esperança do cristão é baseada na pureza, beleza, esplendor e na glória da vida por vir. Por isso, ajuda-nos a seguir as coisas nobres e puras. E todo que tem esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Pedro, depois de contar as coisas que certamente acontecerão no futuro, diz: por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Aquele que tem esperança, ele aguarda, mas ele não fica inativo. Eu vou ficar esperando sentado. Não. A minha esperança está também em afirmar de que eu estou aguardando alguém, mas nesse aguardar e esperar, eu estou em ação, esforçando para que Deus me encontre puro, sem culpa e em paz. A esperança não é algo que é para deixar a gente estagnado, parado. Não é. Porque tenho esperança, eu vou a cada vez mais na minha vida desenvolver em mim os aspectos de Deus em mim. E vou amar cada vez mais aqueles que estão do meu lado. É isso que a esperança precisa trazer à tona. A esperança que temos nos ajuda a manter os olhos no céu. Esperamos um dia em que nossa esperança se torne uma gloriosa realidade.
E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, todo o seu ser, espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Essa esperança vai ajudar com que a gente foque, não tire os olhos daquilo que é importante. E as nossas ações vão fazer com que esta esperança seja renovada, fortalecida, para que a gente chegue aonde tem que chegar da melhor forma como nós podemos chegar. Ok? Vamos passar aqui para a conclusão. A palavra esperança é algo que supera em muito aquilo que se define categoricamente como um ato de esperar. Vamos aqui já focar nesse primeiro. A palavra esperança é algo que supera em muito aquilo que se define categoricamente como um ato de esperar. Não é só esperar. Existe um termo que é esperançar, que é esperar em ação. Eu acredito que a esperança cristã está muito mais ligada a essa palavra esperançar do que esperar. Esperar é algo estático, é algo parado. Eu espero o carro chegar, o carro virá até mim. Não. Esperançar é quando eu vou em direção, e eu vou em direção a Cristo em ação, moldando os meus comportamentos e ações de acordo com aquilo que Ele fez por mim como sinal de gratidão. 2. Refere-se a uma espera confiante, mas que ao mesmo tempo sente a necessidade de se ver o quê? Perseverante também diante dos conflitos da vida. É o que a gente trabalhou até aqui. Também não é uma espera passiva, mas incisiva pelo futuro prometido, pois demonstra a cada instante a sua atenção escatológica. Nós precisamos viver a vida cristã em caminho de construção, de transformação de vida de acordo com o que Cristo quer de nós. E assim nós o esperamos, em ação. Não estagnados, não parados, não estabilizados, mas agindo no seu reino, que é dele, que não é nosso, para que esse reino frutifique e gere mais vidas para Cristo Jesus. Nessa aula de hoje, nós compreendemos, portanto, um pouco mais sobre o que é esperança. E na próxima aula, nós falaremos sobre este tema aqui, não sei se você já ouviu falar, mas a gente vai falar sobre o amor, que é o fechamento das nossas aulas do mês de novembro, ok? Eu espero que você esteja acompanhando este conteúdo com esperança, com fé, e que na próxima aula você esteja comigo também para a gente poder trabalhar sobre esse tema tão relevante que é o amor. Tá bom? Abração aí para vocês, até a próxima aula, que Deus te abençoe. Até mais.